O Salutes tem o prazer de receber novamente o médico cardiologista, professor de acupuntura, Dr. Evaldo Martins Leite. O Dr. Evaldo Martins Leite é acupunturista antes mesmo de eu nascer. Eu considero, ele é um dos pioneiros, praticamente, é um dos primeiros acupunturistas não orientais a praticar a técnica aqui em São Paulo e aqui no Brasil, diria. Amplo divulgador da técnica, formador de inúmeros acupunturistas no Brasil inteiro, e fundador da Associação Brasileira de Acupuntura, a escola mais antiga, mais tradicional, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação. Fiz várias reciclagens, tive a oportunidade de, em alguns momentos, dar algumas aulas na aba, coisa que engrandeceu e muito o meu currículo como profissional. Dr. Evaldo Martins Leite, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Como sabe, a casa é sua, né? Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido colega. Espero que esse nosso papo de hoje possa ser proveitoso para todos aqueles que estão ligados no Salutes e que possam aproveitar algo daquilo que a gente discutia, a gente comentava. Para começar no nosso programa de hoje, doutor Evaldo, eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco da trajetória da fundação da APA, Associação Brasileira de Acupuntura. A história, se você me permite, eu poderia falar sobre a trajetória da acupuntura no Brasil. Melhor ainda. Porque a trajetória da acupuntura no Brasil, eu acredito que vale a pena a gente comentar alguns aspectos que são pouco conhecidos ou totalmente desconhecidos. O primeiro deles é o seguinte: primeiro que se você considerar que algumas práticas de colocação de espinhos, dente de peixe, agulhas de pedra, que os índios fazem, que determinados grupos indígenas faziam desde há muito antes da descoberta, que muitos grupamentos indígenas ainda hoje fazem, então você pode dizer até que existe uma acupuntura rudimentar, pré-cabralina, cuja origem realmente a gente não sabe. Mas a acupuntura chinesa, a acupuntura tradicional chinesa, a acupuntura de classe, a acupuntura de qualidade, a acupuntura que veio do Oriente, baseado numa sistemática teórica muito sólida, na realidade, a primeira referência que eu tive conhecimento, que eu tenho conhecimento, data de 1808, com a chegada de Dom João VI aqui do Brasil, trazendo, como nós sabemos, a corte portuguesa para cá, e nessa vinda veio também com eles alguns profissionais da acupuntura que eram oriundos de Macau. Macau, na época, possessão portuguesa, e, consequentemente, pessoas credenciadas para fazer acupuntura aqui no Brasil. É a primeira referência a respeito que eu tenho. Chineses que vieram com a corte. Chineses oriundos de Macau, que vieram com a corte de Dom João VI, e há, inclusive, menção de uma gazeta médica baiana dessa época, em que refere a aplicação de acupuntura. Eu tenho a cópia xerocada dessa gazeta que está aos pedaços, mas que ainda se conseguiu resgatar alguma coisa a respeito. 1808. Aí a acupuntura, com a volta do rei a Portugal, ou então eventualmente morte deles, dos profissionais que aqui trabalhavam, não sei, o fato é que desapareceu e só foi reiniciar a presença, pelo menos do que tange ao conhecimento que eu tenho, em 1858, com a vinda de migrantes chineses, japoneses, principalmente para o Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, para plantações de chá, o governo estava pretendendo, o governo imperial estava pretendendo implantar plantações de chá aqui no Brasil, e veio um grupo razoavelmente grande de imigrantes que se instalaram no Vale do Ribeira e ainda hoje são produtores de chá aqui no nosso estado. E um outro grupo que foi para Tomé-Açu. Tomé-Açu é onde? Estado do Pará. Pará? E, sim, para a implantação de pimenta do reino. E ainda hoje o maior produtor de pimenta do reino no Brasil é o estado do Pará.
daquela região de Tomé e Açu. Nesse período Nesse período, 1858. 1858. Havia, então, acupunturistas, tanto lá quanto cá. Claro, com o passar do tempo, isso se diluiu, se desapareceu totalmente. Com a morte, uma vez que não foram substituídos, eram profissionais que vieram não principalmente para trabalhar em acupuntura, mas para trabalhar na lavoura. Mas, na realidade, a acupuntura brasileira começou para valer, a acupuntura aqui no Brasil, quero dizer, começou aqui no Brasil no ano de 1908. Esses grupos Orientais. Orientais e imigrantes ainda tinham aquela tradição que ainda hoje existe, pelo que eu sei, não sei se é informação verídica, mas me parece que ainda hoje no interior da China, ainda aquele conhecimento que nós conhecemos como de boca a ouvido, ou de vô para neto, de avô para filho, são as formações, na verdade, dos acupunturistas no interior da China e provavelmente seriam a formação desses acupunturistas que vieram para cá. Certamente. Inclusive, acredito que até aqueles que vieram em 1908 do Japão, numa migração muito valorizada, porque a quantidade de imigrantes japoneses que aqui vieram no navio chamado Kasatomaru, famoso navio Kasatomaru, no estado, para o estado de São Paulo, aportando em Santos, então veio muito acupunturista, e estes deram sequência ao trabalho de acupuntura. Fez 100 anos agora. Aliás, houve festividades inúmeras aqui na Liberdade, principalmente no bairro da Liberdade, inúmeras comemorações a respeito de uma data tão importante, porque, inegavelmente, a migração japonesa foi de um valor extraordinário aqui para o Brasil. 1908. Mas esta migração e esses acupunturistas que aqui aportaram, também, seguramente, nessa tradição de boca para ouvido, de pai para filho, de família para família, tinham duas características que impediram a difusão vamos dizer assim, a expansão da acupuntura aqui no nosso país. Primeiro, inicialmente a dificuldade da língua, que depois foram ultrapassadas, mas, por outro lado, o fato, talvez, da Segunda Grande Guerra, principalmente, e as dificuldades de integração, além da língua, a dificuldade de integração total, os bairrismos, e vamos dizer assim, entre aspas, um pouco de racismo também, de parte a parte, talvez, impediram que a acupuntura trazida por esses migrantes e seus descendentes fosse estendida aos não orientais. Havia também, além desses japoneses, vieram também alguns outros, posteriormente vieram também alguns migrantes chineses e depois, mais recentemente, coreanos, que também restringiam as suas atividades aos seus grupos étnicos. Eu, que sempre tive interesse em estudar acupuntura, desde o tempo que eu estudava a Faculdade de Medicina, desde antes de me formar, tive imensa dificuldade de encontrar uma informação precisa a respeito do assunto, uma vez que, apesar de ter, na Santa Casa de Misericórdia, onde aqui em São Paulo eu fui professor durante algum tempo, apesar de haver alunos, colegas, amigos, conhecidos, japoneses, orientais, principalmente japoneses, eu não tive acesso à acupuntura. Não tive acesso nem como paciente. Não tive acesso. Eu conheci a acupuntura que eu conheci, que aliás começou aqui no Brasil, a acupuntura aberta, a acupuntura dirigida para todos, a acupuntura, como é que se diz, com perspectiva de aprendizado aqui no Brasil, começou na década de 50 com o Dr. Frederico Spetti, professor Dr. Frederico Spetti, fisioterapeuta, massoterapeuta, alemão, mas de coração brasileiro, mais brasileiro do que a maioria dos brasileiros. Interessante a história do Frederico. Frederico estudou com um aluno do Sully de Morin, que é o Eric Stiefvater. Eric Stiefvater e a mulher dele, que chamava-se Ilse Stiefvater, foram alunos do introdutor da acupuntura aqui no Ocidente, o francês
Georges Soulier de Morin. Então, o Soulier de Morin, que trouxe a acupuntura da China no começo do século XX, teve como um dos seus alunos os doutores Ilse e Erich Stiefvater, que foram professores de Frederico Spetz logo depois da Segunda Grande Guerra. Frederico, alemão, veio para o Brasil com a família, ele ainda bem jovem, antes do início da Segunda Grande Guerra, porque a família do Frederico tinha uma postura política inimiga de Hitler. A família do Frederico pertencia a um partido político chamado Partido Católico do Centro. Aqueles que tiveram interesse em estudar a história do nazismo, do pré-nazismo, verifiquem o Partido Católico do Centro, que foi o grande adversário político de Hitler. O grande adversário político de Hitler não foram os judeus foram vítimas, as grandes vítimas. Mas o grande partido politicamente importante para combater Hitler foi o Partido Católico do Centro. Os livros estão aí, os textos estão aí, a história está aí. É fácil se verificar. A família do Frederico participava do Partido Católico do Centro, foi perseguido por Hitler depois. E então o Frederico e sua família vieram para o Brasil em grande parte. Outras pessoas foram para o Canadá e umas terceiras foram para a França. E o Frederico veio aqui para o Brasil ainda antes de conhecer a acupuntura. Ele era massoterapeuta na época, depois na Alemanha que ele se tornou também fisioterapeuta. E aí ele se tornou um acupunturista por ter feito o curso na Europa? Na Europa, A informação que eu tenho é que ele foi fisioterapeuta depois que ele fez acupuntura. Pois é, mas ele era massoterapeuta. Ele era massoterapeuta. Assim como eu, né? Massoterapeuta que virou acupunturista. Isso mesmo. Mas só que ele fez... Ele, na Alemanha, enquanto ele estava lá, ele estudou também fisioterapia. Só que o título de fisioterapia ele já adquiriu aqui no Brasil. Agora, não, mas deixa eu dizer um negócio. Um negócio é uma brincadeira que eu costumo dizer, é o seguinte, que então o Frederico, que é o grande responsável pela acupuntura aqui no Brasil, sacrificou a sua vida para a acupuntura, era casado com a acupuntura, como a gente dizia assim de maneira jocosa. O Frederico foi realmente o grande herói da acupuntura brasileira. Eu indico que foi o grande herói, a grande vítima também, porque foi perseguida enormemente pela acupuntura. Aliás, isso é uma coisa que eu quero lhe perguntar, que é a pergunta que não quer calar, né? Mas antes deixa eu tentar. Então, brincando, eu digo o seguinte, a acupuntura do Brasil se abriu e se expandiu explosivamente como está agora, como antes, iniciou-se aqui no Brasil graças a Hitler. Hitler é responsável, porque foi Hitler é o mal que expulsou o mal no bem. É o mal no bem. Uma das... Ou melhor, no caso, Hitler, o bem no mal.